Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração, agora e para todos sempre. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Vamos invocar a presença do Espírito Santo para que Ele nos ilumine, nos enche de toda a luz, de toda a sabedoria, para que façamos a perfeita e boa vontade de Deus em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós inclinamos a nossa mente diante de vós, abrimos o nosso coração para que Tu faças de nós o Teu templo, o Teu relicário, a Tua forma de viver. Ó Espírito Santo de Deus, vem tomar posse de nós, vem viver dentro de nós, vem nos trazer sabedoria, vem nos trazer luz, vem nos trazer entendimento, para que nós possamos ir de vitória em vitória, de triunfo em triunfo, segundo o desígnio e a vontade de Deus na nossa vida. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos, estamos reunidos aqui agora no Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa, vem estar conosco. Sintamos a presença agora de Jesus, de corpo, alma, sangue e divindade real aqui junto conosco. Sintamos essa presença abençoada, sintamos essa presença do Senhor Jesus conosco. E aproveitemos esses momentos para nós confessarmos a Ele os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas e as nossas transgressões. Todos digam comigo, Senhor Jesus, nós confessamos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões. E Te pedimos perdão, Senhor, porque estamos arrependidos e queremos viver uma nova vida contigo, Senhor Jesus. Sintamos agora o perdão de Cristo, esse perdão maravilhoso que nós não sabemos dar, que nós não sabemos cultivar, que nós não sabemos outorgar, mas que Cristo nos dá gratuitamente, através do Seu sangue e através da Sua morte. Sintamos esse perdão. E digamos agora ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós Te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, Salvador e Redentor, como Filho de Deus vivo. Nesse momento nós nos tornamos filhos de Deus. Além de termos recebido o Espírito Santo, além de termos recebido o perdão dos nossos pecados, agora pelo reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus, nós também nos tornamos filhos de Deus. Olha que graça maravilhosa que Cristo tem para todos nós. Os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos meditar hoje sobre mais alguns versículos da Bíblia, porque a palavra de Deus, ela deve estar viva, sempre viva, dentro do nosso coração. Nós temos de renovar a palavra de Deus a todo instante. Nós temos de colocar a palavra de Deus a todo instante dentro de nós, diante dos nossos olhos, para que a gente viva de acordo com ela, para que a gente empregue a palavra de Deus na nossa vida e para que através da palavra de Deus nós consigamos amar a Cristo, e amando a Cristo nós vamos receber todas as bênçãos. O versículo de hoje nós vamos encontrar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 57. Muita gente abaixa a cabeça e diz, olha, eu não sei o que fazer na minha vida. A minha vida é uma vida de derrota. A minha vida é uma vida de insucesso, de frustração. E eu me esforço, eu trabalho, eu luto, mas a minha vida é de frustração, é de derrota. Aqui está o caminho que nós temos de ter para a gente entender como ter vitórias. Olha o que diz aqui o versículo 57 do capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória, Ele quer a vitória. Ele disse que nós não fomos criados para viver na ira. Ele disse que nós não fomos colocados no mundo para viver na derrota, para viver na desgraça. Ele disse que nós não viemos a este mundo para vivermos uma vida sem frutos. Então Ele quer a nossa vitória, Ele quer que a gente seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Então aqui Paulo diz, olha, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica muito claro, mas muito claro mesmo, que toda e qualquer vitória que nós queiramos na nossa vida, ela só é obtida
por intermédio do reconhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e através deste reconhecimento, através do sangue, através da morte de Jesus, é que nós vamos obter a vitória aqui neste mundo. Se nós virarmos a página um pouquinho, nós vamos encontrar aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, a confirmação desse outro versículo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Aqui Paulo confirma aquele outro versículo, e além de confirmar aquele outro versículo, que lá ele fala em vitória, aqui ele fala em triunfo. Veja qual é a diferença da vitória e do triunfo. Quando as hostes romanas saíam para lutar, eles ganhavam a luta, lá eles tinham a vitória. Mas quando eles chegavam de volta a Roma, então eles tinham a entrada triunfal em Roma. O general que estava à frente, as tropas, traziam os escravos, traziam os despojos, traziam tudo e entrava triunfalmente. Então Cristo é a nossa vitória, e mais que isso, diz Paulo, é o nosso triunfo. Através dele nós vamos ter vitórias, e através dele nós vamos ter o triunfo, que será a nossa entrada no céu, triunfalmente, quando nós tivermos Cristo no nosso coração. Quando eu faço a pregação da vida abundante que Cristo tem para nós, sempre eu tenho alguém que contesta dizendo assim: o senhor está enganado, este triunfo, esta vitória, esta vida em abundância é apenas a salvação, não tem nada a ver com a vida deste mundo, não tem nada a ver com as coisas aqui deste mundo. Eu digo, como essas pessoas estão erradas. Cristo quer para nós uma vitória completa, uma vitória total. Ele disse, quando ele subiu aos céus: e vós sereis as minhas testemunhas. Vós sereis as minhas testemunhas aqui na terra. E para nós sermos testemunhas de Cristo, nós temos a vida abundante que Ele nos otorgou. Temos de viver essa vida diferente, essa vida de vitória, essa vida de sucesso. E aonde nós vamos encontrar a prova disso? Vejamos aqui no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 10 do seu Evangelho. Ele diz assim: tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, e por amor do meu Evangelho, por amor de mim, diz Jesus Cristo, e por amor do meu Evangelho, veja que ele diz aqui, que não receba já no presente, recebe agora, recebe já, recebe na hora, recebe neste mundo, recebe nesse instante, recebe nesse momento, recebe nessa vida, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Quer dizer que no mundo por vir vai receber a vida eterna. Então Jesus faz a distinção. Aqueles que me amarem, aqueles que estiverem me amando, vão receber neste mundo casas, campos, vão receber riquezas nesse mundo, e no mundo futuro vão receber a vida eterna. Então Cristo não promete só a vida eterna para nós. Além da vida eterna, Ele promete aqui uma vida fausta, uma vida abundante, uma vida de 100 vezes mais aquilo que nós queremos e que nós pedimos. Mas para isso, nós temos de amar Cristo, nós temos de seguir Cristo, nós temos de seguir o ensinamento dEle, nós temos de viver o mandamento dEle, nós temos de viver o ensinamento dEle, porque através, olha o que diz João no capítulo 3, versículo 16, Jesus veio a este mundo para que vivamos por intermédio dEle. Jesus que veio a este mundo um dia, curou doentes, expulsou demônios, multiplicou o pão, amanou tempestades. Ele continua sendo o mesmo ontem, será o mesmo hoje e será o mesmo sempre. O que Ele fez para aquele povo, Ele tem que fazer para nós também. Não tem diferença para Ele, Ele não faz acepção de pessoas. Eu sou um filho de Deus através dEle, e eu tenho os mesmos direitos que Ele otorgou quando Ele estava em terra. Então tem igreja que diz assim, os milagres de Cristo, aquilo que Cristo fez de bem, já fez, é no passado, agora não tem mais. Não, Cristo é real, é vivo, Ele morreu por nós na cruz,
mas 3 dias depois ele ressuscitou. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias até o final dos séculos. Então, se ele está conosco, ele não vai negar aquela vida abundante que ele deu para aquele povo naquela época. Multiplicou pão, transformou água em vinho, amainou as tempestades, curou coxos, cegos, mudos, surdos, aleijados, limpou os leprosos, curou todas as doenças, libertou todos dos demônios. Aquilo que ele fez, aquele milagre que ele fez, ele continua fazendo hoje, porque é este o propósito dele. E se vocês pegarem o Salmo 27, que está aqui atrás, nós vamos ver o que está dizendo aqui. Olha: eu creio que verei os bens do meu Senhor ainda na terra dos viventes. Deus não seria sádico de nos colocar aqui para a gente viver uma vida triste, uma vida completamente sem nenhuma solução, uma vida de pobre, miserável, de doente, de aflição, de angústia, de depressão, se nós estivermos junto com Ele. Esta vida ruim desse jeito é para aqueles que estão longe dEle, é para aqueles que estão fora dEle, é para aqueles que não seguem a sua palavra, para aqueles que não querem viver a sua vida. Interessante, gente, interessante, que a gente pode analisar a conduta de pessoas quando estão perto de Cristo e quando estão longe de Cristo. Muitas vezes essa pessoa longe de Cristo é triste, é amargurada, é cheia de decepção, não tem autoconfiança, não acredita em si mesmo, não acredita na vida, não acredita em ninguém. É uma pessoa que vive isolada, uma pessoa que não tem nenhum senso de convivência neste mundo de meu Deus. Aproxima essa pessoa de Cristo. Vocês vejam a mudança radical que existe nessa pessoa. Pessoa alegre, que não para de sorrir. Pessoa alegre, que não para de falar o bem. Pessoa alegre, que não para de fazer o bem. Pessoa que começa a acreditar em si própria. Pessoa que começa a ter autoconfiança. Pessoa que tem uma vida completamente diferente daquela mesma pessoa que estava sem Cristo, que estava longe de Cristo, que não estava nos mandamentos de Cristo. Garanto que se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão encontrar pessoas que têm essa dualidade de vida. Sem Cristo é uma coisa, com Cristo é outra. Aqui é derrota, é aflição, é angústia, é sofrimento, é falta de autoconfiança, toda coisa ruim que você pode imaginar. Aqui com Cristo se torna uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova vida. E você vê aqui a felicidade, o sorriso, esquece das agruras do mundo, esquece das aflições, esquece de tudo que lhe derrota a vida, para ter uma vida de sucesso, uma vida de triunfo, uma vida de vitória. E a Escritura nos ensina que em Cristo nós somos mais que vencedores. É importante que a gente entenda essas coisas para a gente poder viver uma vida diferente, uma vida completamente diferente daquela que nos ensinaram. Porque infelizmente, nós temos a cultura católica do sofrimento, nós temos a cultura católica da tristeza, da amargura. E eu fui ensinado, e tenho certeza que a maioria do povo brasileiro foi ensinado assim: se Cristo sofreu, eu tenho de sofrer também. Se Cristo chorou lágrimas de sangue, eu tenho de chorar também. Se Cristo passou por problemas, eu tenho de passar também. Aí é que está a doutrina maléfica, sórdida do catolicismo, que quer que você sofra aquilo que Cristo sofreu. E veja bem, quando você vai sofrer aquilo que Cristo sofreu, você nega o sacrifício de Cristo, você nega o esforço de Cristo, você nega a dedicação de Cristo a nós. Como dizendo assim: Cristo, você morreu de tonto, porque eu tenho de morrer de novo, eu tenho de sofrer de novo, eu tenho de chorar de novo, eu tenho de passar agruras e tristezas nesse mundo, então o seu sacrifício não valeu de nada para mim. Esta é a profundidade do nosso pensamento. Se eu tenho de sofrer nesse mundo porque Cristo sofreu, eu estou negando o sacrifício de Cristo, estou negando a doação que Cristo fez do seu sangue, da sua vida, do seu amor por mim. Então eu tenho de ter, pelo sacrifício de Cristo, pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo ensinamento de Cristo, eu tenho de ter a
aquela vida em abundância que Ele prometeu para mim. E por isso e por esta vida que Ele prometeu para mim, Ele deu o seu sangue e a sua vida. Uma das perguntas que foram feitas para nós, perguntava assim: Cristo veio só para morrer por nós e nos salvar? Ou Ele veio para nos ensinar mais alguma coisa? Aí é que está. Cristo veio nos ensinar tantas e tantas coisas maravilhosas. Vou dar um exemplo. Quando os cobradores de impostos vieram cobrar Cristo, se Cristo não quisesse a vida aqui na terra, a vida falsa, Ele teria dito para os apóstolos assim: ó, vocês façam o seguinte, não se preocupe com as contas desse mundo não pague nada. Não tem que pagar imposto, não tem que pagar nada para ninguém. Mas Ele disse: Pedro, vai ao lago, pesca um peixe, e na boca do peixe você vai encontrar o dinheiro para nós pagarmos os nossos impostos. Aí vocês vão dizer: mas assim é fácil, né? Se toda vez que eu precisar de dinheiro eu vou lá, pesco um peixe, eu acho o dinheiro na boca do peixe, isso é fácil. Mas qual é o ensinamento que nós temos aqui? Qual é o ensinamento aqui? Que quando nós confiamos em Cristo, Ele nos ensina a pescar, e a nossa pesca vem lauta, vem fausta, vem rica. É isso que Cristo nos ensina. E Ele manda a gente pescar para quê? Para a gente viver bem neste mundo. Para a gente ter uma vida de Fausto aqui neste mundo, aqui nesta terra. Nós fomos criticados outro dia porque fizemos propaganda do Vida Viton, né? Então eu me lembro de uma coisa. Aqui no livro de Mateus está escrito que as mulheres que seguiam a Cristo o sustentavam com os seus bens. Então o próprio Cristo aqui na terra, Ele não passou só na parte de vida eterna, Ele passou aqui nesse mundo mostrando como se vive. E ele, no ensinamento dele, Ele colocou muitas mulheres ricas que foram em seguida dele, sustentando com os seus bens. O que diz a Escritura Sagrada? Quando Judas viu aquela mulher derrubar aquele perfume nos pés de Jesus, Judas disse: mas que desperdício! Se vendesse esse perfume, nós teríamos 300 denários para dar aos pobres. Aí o comentário que é feito logo em seguida, ele falava: isso não era por causa dos pobres, é porque ele cuidava da bolsa de Jesus e ele roubava dessa bolsa. Então Jesus, além dos bolsos, Ele tinha uma bolsa também. Ele tinha uma bolsa. E nessa bolsa, Jesus tinha dinheiro, tinha posses para poder pagar as suas dívidas. Então Ele mostrou para nós que aqui na nossa terra, nós temos de viver também, se estamos no mundo, temos de viver as regras do mundo. Não é a regra imoral do mundo, mas as regras de convivência do mundo. Então, quando a gente segue Jesus, não é só a vida eterna que Ele veio nos trazer, não. Ele veio nos trazer ensinamentos de convivência e lições de economia, lições de finanças, lições de vida, que se nós seguirmos, nós vamos ter muito sucesso nessa vida, sem qualquer derrota, levados em triunfo por Cristo. Tem muita gente que nos critica e diz assim: mas tem tanta gente riquíssima, tem tanta empresa grande, que não tem o princípio, que não tem Cristo lá dentro, mostrando para todo mundo. E eu já disse a vocês e repito, tem muita empresa, que não tem Cristo colocado lá, mas segue os ensinamentos de Cristo, segue aquilo que Cristo ensinou, segue aquilo que Cristo deixou para nós aprendermos. Quando a gente pensa nisso, então a pessoa diz assim: mas será que é só a vida eterna que nós temos de pensar? Então veja aqui um texto da primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Tessalonicenses eram os habitantes da cidade de Tessalônica. Olha o que ele diz aqui: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que hoje dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum
precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto aqui é importantíssimo. É importantíssimo, porque ele fala dos mortos, dos que dormem e dos vivos. Ele usa a expressão dos mortos, ele não chama morto, ele chama os que dormem, aqueles que estão dormindo em Cristo. Então por que é que eu tenho de trabalhar? Por que eu tenho de ter uma vida correta nessa terra? Por que eu tenho uma vida de triunfo? Por que eu tenho uma vida de sucesso? Porque um dia, uma hora eu vou dormir. Mas não é o sono da noite que nós estamos falando, é o sono da morte. Todos os que morrem aqui na terra, todos os que morrem, entram no estado de dormência, vão dormir. Por isso não existe santo acordado nos céus. Presta atenção. Não existe santo acordado nos céus, porque morreu, vão dormir o sono da morte. E quando é que cessa esse sono da morte? Quando Cristo resolver voltar a esta terra. Quando ele resolver voltar para o juízo final, a sétima trombeta vai tocar. Os seus anjos e arcanjos virão com ele. Ele vai ressuscitar todos os mortos. Aí os mortos vão acordar do sono. Vão acordar do sono da morte. E nós, se estivermos vivos, vamos ser arrebatados. Nós, se estivermos vivos, vamos ser arrebatados. E aí então, os mortos em Cristo e os arrebatados por Cristo vão subir com ele para, está escrito aqui, ficar sempre com o Senhor. Os mortos que não são de Cristo, esses já terão o destino certo, que é o inferno eterno, que é a desgraça eterna. E aqueles que estão vivos aqui na terra, que não forem de Cristo, já serão enviados também diretamente para o fogo eterno do inferno. Então, nós temos de aproveitar a promessa que Cristo faz para nós aqui, de termos uma vida correta, uma vida certa, uma vida cheia de sucesso, de triunfo. Triunfo econômico, financeiro. Vou entrar num ponto que eu sempre bato. Triunfo físico. Nós não temos direito de sermos doentes. Nós não podemos ser doentes, porque a doença não é de Deus, é a doença do cão, a doença é de Satanás. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e ele tem de ser dedicado inteiramente a Deus, e nós temos o direito a esse triunfo físico, ao triunfo econômico financeiro, ao triunfo emocional, ao triunfo racional de ter razão. Nós temos esse direito, e é nesse direito que nós vamos gozar, vamos ser chamados na hora do julgamento para irmos com o Senhor para sempre na glória eterna. Aqueles que pensam, a nossa vida é passageira, ela é passageira, mas ela é a base, ela é o alicerce da vida futura. Nem todos teremos a sorte de termos 1 minuto, 1 segundo de arrependimento, como teve o bom ladrão à direita de Cristo. Nem todos vão ter essa chance, essa sorte. Então temos de construir os alicerces da vida futura nesta terra. E Deus nos dá esse alicerce através de Cristo, através da fé em Cristo, para que nós tenhamos a vida em abundância que Ele nos prometeu em todos os sentidos. No sentido espiritual, no sentido físico, no sentido econômico e financeiro, no sentido emocional e no sentido racional. Essa vida é plena que Cristo nos oferece. E aqueles que quiserem receber essa vida vão realmente passar por ela de maneira triunfante e vão entrar na glória de Cristo em triunfo, como mais que vencedores em Cristo Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a um pouco nós vamos responder ao vivo as perguntas dos internautas que estão
nos ouvindo e que logo em seguida, por 2 horas, poderão fazer as perguntas que quiserem a respeito da Bíblia, e se o Espírito Santo me iluminar e eu souber responder, eu vou responder. Vamos então fazer a nossa oração para que Jesus nos abra o nosso entendimento, o Espírito Santo nos ilumine no novo entendimento de vida, para que a gente tenha uma vida de triunfo aqui na terra com Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós te pedimos, nos dá, Senhor, o entendimento, a fé, Senhor Jesus, para que nós possamos viver uma vida de Fausto, uma vida de riqueza, uma vida de glória, uma vida de triunfo aqui nesta terra, Senhor Jesus, como testemunha sua, Senhor Jesus, uma vida integral, uma vida total, uma vida plena, Senhor Jesus, segundo a tua vontade, segundo a tua bênção, para que um dia nós possamos segui-lo para a glória eterna, em triunfo também. Nós te pedimos no teu santo nome. Os que creem, digam amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos nos ungir, porque a unção quebra a maldição.